Bom dia a todos. Estando no horário previsto na pauta, eu declaro aberta a sessão do dia 7 de agosto de 2024, a sessão da segunda Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás. Eu inicio a sessão fazendo os cumprimentos. Eu cumprimento a conselheira Nislene, o conselheiro Nilson, conselheira Virgínia, conselheiro Air, conselheiro Emir César. Cumprimento também a secretária de Câmara, Chauane. Eu cumprimento os representantes fazendários presentes conosco hoje, Dr. Wilson e o Dr. Renato, que aguarda na sala de espera. Cumprimento também a advogada, a doutora Eva, e o advogado, doutor Caio, que aguarda na sala de espera. Feitos os cumprimentos, eu passo à apreciação dos processos. Nós temos a doutora Eva, a advogada, aqui presente. Por esse motivo, eu vou chamar os processos em que ela é representante, sujeito passivo. Iniciando pelo item 2 da pauta, que tem uma fácil resolução, é o processo de número 4011-902-209-903, contendo recurso voluntário 1914-2024, em que é recorrente Magazine Luiza S.A., sendo relator o conselheiro Air de Vasconcelos Ganzaroli, em substituição ao conselheiro Nilson Castro Marinho, representante de passiva, a doutora Eva, e representante fazendário, doutor Wilson. Conselheiro Air, estando em condições, se houver condições de relatório, por gentileza. Muito bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheira Virgínia, conselheiro Emir, conselheira Nislene, a representante da parte, doutora Eva, aos que aguardam seus processos na sala de espera, nossa secretária Chauane e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Bom dia também para o doutor Renato, doutor Wilson, representantes fazendários. Senhor coordenador, eu vou me abster em fazer o relatório, pois há um indicativo de pedido de vista da conselheira Virgínia. Gostaria de estar passando a palavra a ela, por gentileza. Muito obrigado, conselheiro Air. Conselheira Virgínia. Essa palavra, coordenador, conselheiro André, também conselheiro Aí. Quero desejar bom dia a todos os presentes, eles também que aguardam na sala, a secretária Chauane e todos que nos acompanham pelo YouTube. Eu vou pedir vista deste processo e eu tenho uma data para sugerir para que seja apreciada tanto pela doutora Eva como pelo representante doutor Wilson deste processo, que é o dia 30 de agosto para o retorno. Muito obrigado, conselheira Virgínia. A sugestão o pedido de vista, na verdade, e a sugestão de data para o dia 30. Doutora Eva, o dia 30 é conveniente? Bom dia a todos. Sim, da nossa parte, o dia 30 é conveniente. Doutor Wilson, o dia 30 é conveniente? Primeiramente, né, muito bom dia, né, senhor coordenador, doutor André, o relator, né, doutora Aí, doutora Virginia, doutora Nislene, doutor Emi, né, advogada da parte, né, doutora Eva, doutor Nilson, meu colega, né, doutor Renato, advogado também, doutor Caio, a secretária Chauane e a todos que conhecem a sessão pelo YouTube. Sim, a data é conveniente. Obrigado. Obrigado. Então, feito o pedido de vista, esse processo sai com a data de retorno para o dia 30 de agosto. É o resultado para o presente processo. Doutor Air, conselheiro Air, era o único processo que tinha conosco. Eu agradeço a presença. Até a próxima sessão. Sim, muito obrigado. Bom trabalho a todos e até a próxima. Agora, com a mesa recomposta, o conselheiro Nilson volta ao assento de número 2 e eu chamo a julgamento o segundo processo em que a doutora Eva é representante do sujeito passivo. Processo 4012-200-556-490, contendo recurso voluntário 1913 de 2024, em que é recorrente Magazine Luiza S.A. e solidário Frederico Trajano Inácio Rodrigues, sendo relatora a conselheira Nislene Alves Borges, representante do sujeito passivo, a doutora Eva, e representante fazendário, doutor Wilson. Conselheira Nislene, estando em condições, o relatório, por gentileza. Obrigada pela palavra, senhor coordenador. Um bom dia e, em nome de quem eu cumprimento os demais conselheiros presentes, a conselheira.
e também o representante da Fazenda, o doutor Wilson Pereira da Silva, representante da autuada do sujeito passivo, a doutora Eva Bisquer. Bom, e a nossa secretária Chauane. O relatório, a acusação é de que o sujeito passivo teria adquirido em operações interestaduais mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pela operação posterior, por meio, foi identificado, né, por meio de notas fiscais registradas na EFD do sujeito passivo, sem o recolhimento do ICMS de substituição tributária. Em complemento, o, o fisco ainda menciona que nas aquisições interestaduais de mercadoria sujeita ao regime de substituição pela operação posterior, o sujeito passivo, no, no geral, ele efetua o pagamento do ICMS substituição tributária frequentemente por meio de GNRE, que é a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, com o Código de Receita 10.009, que é o Código de Receita para operações de substituição tributária interestaduais, né, por operação, e informando no campo número do documento de origem, tá, neste documento de arrecadação, o número da respectiva nota de entrada. Então, não foi muito. Ele menciona que teve essas notas fiscais, né, constantes do demonstrativo, que embasa o presente auto, não não constam, né, os recolhimentos do ICMS-ST. Então, por esse motivo, houve aqui a lavratura do presente auto. Ele indicou alguns dispositivos infringidos, né, relacionados à substituição tributária, o 45 e o 51, parágrafo 3º do CTE, também alguns dispositivos relacionados à substituição tributária pelo RCTE, né, do anexo 8º, o artigo 32, parágrafo 1º e 35, e também aplicou a penalidade para as situações de substituição tributária, que é o artigo 71, inciso 3, a linha A do CTE. Ele identificou também como sujeito passivo cobrigado o diretor-presidente da empresa, o senhor Frederico Trajano Inácio Rodrigues, com fundamento no artigo 4512 do CTE. E a fundamentação é de que ele teria concorrido para a prática da infração tributária na condição, né, de diretor-presidente da empresa que deixou de proceder ao recolhimento do ICMS-SP. E trouxe para a instrução processual diversos levantamentos, descritivo complementar da ocorrência, extratos cadastrais da empresa, demonstrativo do ICMS devido e mídia CD contendo os arquivos digitais, recibo de entrega de relatórios digitais. Intimados os sujeitos passivos para impugnar, compareceu tão somente o sujeito passivo direto, né, tendo sido lavrado o termo de revelia para o solidário. Então, nessa impugnação, o sujeito passivo direto, ele pugna pela nulidade do auto de infração, por deficiência na fundamentação, ao indicar artigos genéricos que não demonstram qual foi a conduta irregular cometida pelo impugnante, que acaba por impedir a sua ampla defesa, bem como o contraditório. Entende que o trabalho deveria ser declarado nulo. Também entende que houve precariedade do trabalho fiscal, do princípio da verdade material, pois admitir a manutenção do lançamento e rechaçar a aplicação do princípio da verdade material. Isso que a fiscalização não teria analisado com cautela as operações e os benefícios concedidos pelo impugnante para poder comprovar que a mesma utilizou-se indevidamente carga tributária inferior. Ou seja, neste caso aqui, está alheio, né, à acusação. Esse argumento da impugnação. Aplicação de multa em patamar confiscatório, que é vedado pela Constituição,
e, ao final, requer que seja reconhecida a nulidade da acusação, pela não indicação do artigo que demonstre o cometimento da infração, e bem como pela precariedade do trabalho. Reúne alguns documentos, das folhas 55 até as folhas 189, né? E foram encaminhados os autos pelo julgador de primeira instância para que fosse intimado o sujeito passivo para incluir aí, acostar aos autos a procuração do advogado. Então, houve atendimento à solicitação do julgador de primeira instância. A decisão singular se deu pelo afastamento da nulidade alegada e, no mérito, foi pela procedência do lançamento. Em sede de recurso voluntário, comparece novamente somente o sujeito passivo direto, a autuada direta, Magazine Luiza S.A., e reiterando as alegações apresentadas em impugnação e acrescentando ainda o pedido de exclusão do solidário arrolado, nos termos do artigo 45.12 do CTE. Também merece uma menção que as folhas 222 dos autos fora lavrado o termo de perempção ao direito de apresentação do recurso do solidário arrolado. É esse o relatório, senhor coordenador. Muito obrigado, conselheira Senhor Nislene. coordenador, questão de Pois ordem. não, pois não. Inclusive, a doutora Nislene fala aí da percepção, e até, inclusive, eu estava até buscando aqui para ver a data, e a data tem um errinho aí, colocou 2025 na folha 222, mas é o seguinte, na realidade é só um detalhe que eu estou mencionando, mas eu gostaria até para manifestação da representação fazendária, já que o sujeito passivo não vai se manifestar, que diante da revelia e também da perempção do sujeito passivo, e por ele estar incluso no 45, inciso 12, e por ter sido julgado inconstitucional, eu vou pedir de ofício a exclusão dele, então não só por isso também, até porque este conselho, no caso de substituição de CMS, de substituição tributária, vem adotando a não manutenção do solidário nesses casos. Então, é só para que possa já a Fazenda Pública manifestar acerca desse meu pedido de ofício em relação à exclusão do solidário. Muito obrigado, conselheiro Nilson, pela observação. Então, feito o relatório e acrescido aí o pedido de exclusão de ofício, pedido não, né? A antecipação de posição sobre a exclusão de ofício do solidário. Doutora Eva, só confirma, a senhora está presente, mas disse que apenas acompanharia o processo e não faria sustentação oral. É isso mesmo? Sim, doutor André. Muito obrigado. Então, eu passo a Obrigada. palavra ao representante fazendário da sustentação oral no prazo regimental. Bom dia novamente, né? Eu vou começar pelo fim, né? Em relação a essa ambição de ofício do solidário, ele realmente, o contribuinte, ele realmente está perempto, né? Inclusive o próprio advogado, ele pediu pela exclusão do solidário na peça dele, só que ele não tem procuração, né? Então, realmente, aquele pedido a gente nem deve nem deve ser motivo de análise, né? Isso que o advogado não tem procuração para representar o solidário, ele tem procuração para representar tão somente o sujeito passivo principal. Porém, tendo em vista que o TJ declarou a inconstitucionalidade do inciso 12, artigo 45, e nos autos a gente não vislumbra um caso de dolo elementar na situação eu comento, a gente concorda com a exclusão para essa situação. Essa situação a gente entende que ela realmente, o contribuinte declarou as notas fiscais, não pagou, mas declarou, né, declarou, inclusive, lá na FD, então a gente não vislumbra um dolo na situação por parte
do administrador, no caso da empresa, né, do sócio. Então, por isso a gente entende que é incorreta a exclusão para essa situação em específico. O caso aqui realmente é um caso até simples, né? O contribuinte ele adquiriu, né, celulares, a palavra basicamente é celular, de São Paulo e de Amazonas, dois estados que não são signatários, né, do convênio 213, o 213 de 2017, e por isso ele tinha a obrigação de fazer a retenção do imposto, do imposto ST, né, já que esse produto está na substituição. Só que ele não fez, ele lançou as notas, mas não fez a substituição, ele não fez a substituição nem recolheu. O auditor, analisando a escrita fiscal do contribuinte, detectou essas notas fiscais, estavam lá registradas, porém sem o pagamento da ST. Bom ressaltar que a gente deu uma olhadinha na FD do contribuinte, ele também não se creditou do ICMS pela entrada, não. E justamente por isso, o auditor, né, ele, na hora de fazer os cálculos do ICMS devido, ele deu o crédito das notas fiscais, o que torna o procedimento totalmente correto, né? Se tivesse as notas aproveitado dentro dos livros fiscais, não poderia ter dado o crédito. Mas como ele não aproveitou o crédito nos livros fiscais, é correto você deduzir do ICMS ST, né? Do cálculo do ICMS ST, o ICMS da operação anterior. Tá. Em relação ao mérito, que é o principal, o contribuinte basicamente não falou nada, né? Na verdade, a gente olhou e não falou nada. Aqui alegando nulidade, basicamente é isso. Então, se a gente vê que a acusação está correta, o levantamento está perfeito, o auditor fez eles corretamente, as notas estão lá na, na FD do contribuinte, sem destaque do ICMS, e também não há qualquer recolhimento de ICMS-ST. Então, os cálculos estão corretos, a acusação está correta, a fundamentação está correta, então o auto é totalmente procedente. Aí o contribuinte vem alegando nulidade aqui por deficiência na fundamentação. Mas assim, e que há um trabalho precário. Eu assim, até olhando o trabalho, eu fiquei pensando, de onde é que ele tirou essa deficiência na fundamentação e no trabalho precário? Tem acusação lá de que ele não recolheu, não, não fez a retenção do ICMS, ST, na aquisição de celulares, né, advindos de São Paulo e do Amazonas. Então, os levantamentos demonstram isso. Tem lá os cálculos, as notas fiscais, a data das notas fiscais, tem também o valor dos produtos, o valor do ICMS-ST, o valor a bater e a diferença a recolher. Então, a gente não consegue vislumbrar esse trabalho precário, já que a acusação é de falta de recolhimento de SST, está lá na acusação fiscal. O trabalho, as planilhas demonstradas, demonstram justamente os valores são compatíveis, então não há que se falar em falta de fundamentação. Pelo contrário, está bem fundamentado, os dispositivos elencados no auto de infração são os corretos para a situação em momento. Então, a falta de fundamentação em trabalho precário passou longe. Então, não há qualquer nulidade como aventado pelo sujeito passivo, né? Então, basicamente, ele fala disso. E ele questionou a questão da multa, né? Ele fala que a multa é confiscatória e que a multa deve ser reduzida. Ora, a multa, ela está no patamar de 100% do valor do imposto. E esse patamar é o patamar que o STF entende como o valor limite para que ela não seja considerada confiscatória. Acima desse valor, o STF entende que é confiscatório, mas até 100% a multa não é considerada confiscatória. Portanto, não há qualquer multa confiscatória. E, aliás, essa situação nem deveria ter sido pautada, porque isso é questão de inconstitucionalidade, não há. E o próprio, a lei 16, a lei que rege o CAT 16469, ela fala que o julgador, né, no caso o conselheiro, não pode se pronunciar sobre a alegação de inconstitucionalidade, mesmo que seja em caso de ADI ou em RE com repercussão geral, que não é o caso, né? Então,
então não, os conselheiros sequer têm essa, se tem essa prerrogativa, vamos dizer assim, né? Há uma vedação na própria lei 16469 em relação a isso. Mas, já ressaltando, o STF tem o entendimento pacífico, é bom que se fale, de que a multa só é confiscatória se exceder o valor do imposto, o que não é o caso. Portanto, assim, a gente entende, né, que não há por que reduzir a multa. O trabalho está bem feito, os dispositivos citados estão corretos, né, estão lá todos. O contribuinte para celular, ele é o substituto na aquisição de estados que não são signatários, e o caso, a todas as remessas de São Paulo e do Amazonas que não são signatários do Convênio 203 de 2017, portanto, o próprio autuado é o substituto, ele deveria fazer o recolhimento, a retenção, não fez, e foi cobrado o ICMS, está sendo cobrado o ICMS corretamente. Portanto, a gente pede, né, já que não há qualquer nulidade, o contribuinte pede a nulidade de forma genérica, a gente estava entendendo como cerceamento e insegurança, então a gente pede que seja rejeitado o pedido de nulidade para o cerceamento, rejeitado o pedido de nulidade por insegurança, rejeitado o pedido de redução da multa, né, a gente entende que não há que se falar em redução. Em relação ao solidário, a gente concorda com a exclusão, com a admissão de ofício do Dr. Nilson, a gente concorda realmente na situação que não há como caracterizar dolo e que seja mantida a sentença singular, que julgou totalmente procedente a infração. É só isso. Muito obrigado a todos. Desculpe, eu tive uma pequena dificuldade aqui com o mouse, mas já estou de volta. Muito obrigado, doutor Wilson, pela sustentação oral. Sustentado pela representação fazendária, a doutora Eva abriu mão da sustentação. Eu volto a palavra às conselheiras e aos conselheiros, questionando se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, conselheira Nislene, por gentileza, o seu voto. Obrigado novamente, senhor coordenador, pela palavra. Na alegação do sujeito passivo, eu estou entendendo aqui que poderíamos apreciar a nulidade como insegurança na determinação da infração, que vem alegando que a precariedade do trabalho, a aplicação do princípio, falta de aplicação do princípio da verdade material, né? Falta de indicação de artigos genéricos, o que teriam indicação de artigos genéricos. Então, eu estou entendendo que a nulidade mais específica, apesar de não ter citado dessa forma o sujeito passivo, seria a insegurança na determinação da infração, né? A qual, inclusive, eu afasto. O que a gente Uma questão percebe... de ordem, desculpe, eu sei, porque é o seguinte, desculpe, eu sei que já minha palavra terminou, mas é porque ele fala lá, se a gente olhar na folha 235 do PDF, fala que a acusação, do jeito que foi colocado, resulta em ofensa ao contraditório e ampla defesa, por isso que a gente colocou o cesseamento. Desculpe, tá? Não tem problema, a gente pode, inclusive, fazer essa análise conjunta. Na verdade, é uma questão meio filosófica, né, da nossa legislação, e eu falo isso de vez em quando, que para mim a insegurança nada mais é que o cerceamento, né? Só que eles resolveram fazer essa separação. Então, a gente pode fazer, sim, a apreciação conjunta, seu coordenador, seria o cerceamento e insegurança, conforme sugere a fazer. E, na verdade, o que a gente percebe aqui na alegação do sujeito passivo foi exatamente uma confusão em relação à matéria tratada nos autos, né? Tem uma menção de que não houve análise das operações e benefícios concedidos para poder comprovar que a mesma utilizou indevidamente carga tributária inferior ao realizar a saída de mercadoria. Quer dizer, a acusação não se trata de utilização de carga tributária inferior ao realizar a saída de mercadoria. A acusação, ela é cristalina, né? Ela é bem clara e trata-se aqui de aquisição de aparelhos celulares dos estados do Amazonas e de São Paulo
não que esteja expressamente descrito no fato essa situação que eu estou colocando, mas isso a gente pode perceber, né, pelos todos os documentos inseridos nos autos, os demonstrativos, a nota fiscal, uma a uma, com os links, com o número da nota, com todos os dados da nota, né? E se observar esse demonstrativo, a gente verifica que foram os celulares vindos, né, adquiridos dos estados do Amazonas e de São Paulo. Fato, inclusive, que dá talvez a entender que essa GNRE talvez não tenha sido preenchida exatamente pelo nosso cliente. Pode ter sido dos remetentes entregues aos nossos destinatários, com a menção dessas notas fiscais, dos outros que foram mencionados e que foram recolhidos, né? Que poderia ter sido. E o que acontece? Por que essas ficaram de fora? Aí a gente analisa dessa forma, porque exatamente esses estados, o Amazonas e São Paulo, que é exatamente relativo às notas de aquisição que não foram efetuados os pagamentos da substituição tributária, eles não figuram como signatários do convênio 213 de 2017, que é o que diz respeito aos aparelhos celulares, né? E é exatamente essa a mercadoria que está sendo adquirida por este sujeito passivo. Então, assim, a gente observa que o trabalho ele se pautou, né, no levantamento dessas mercadorias adquiridas em operações interestaduais, sujeitas à substituição, escrituradas, inclusive, na própria FD do sujeito passivo, quer dizer, não foi colhido em outros aplicativos, em outros sistemas, né, nem outros sistemas da fazenda, né, da economia, foram informações do próprio sujeito passivo, né, e nós tivemos esse cuidado de verificar se não houve essa apropriação do crédito, né? Inclusive, o que a gente percebe é que houve realmente uma confusão do sujeito passivo na análise deste auto de infração, né? Porque quando a gente percebe que o próprio sujeito passivo não se apropriou do crédito dessas mercadorias, o que a gente conclui? Que ele já sabia que essas mercadorias estavam sujeitas à substituição tributária. Daí não ter feito essa apropriação do crédito, apesar de não ter efetuado o pagamento, né? Então, assim, com essas considerações e análise e fundamentação, eu rejeito essas nulidades, que a gente pode entender aqui pelo cerceamento e pela insegurança na determinação da infração. Em relação ao mérito propriamente dito, ele está intrinsecamente relacionado também, né, a essas colocações do sujeito passivo em relação à nulidade. A gente verifica que, de fato, ele não é uma situação frequente e recorrente. O que a gente percebe? Inclusive, mencionado pelo próprio auditor. Esses aparelhos, em várias situações, a aquisição desses aparelhos celulares, ele efetua a apuração e recolhimento, né? Isso mencionado as folhas 5 dos autos, esse imposto devido por ST por meio da GNRE no Código 10.009, né? E inclusive mencionando no SARE, no sistema de arrecadação, lá na GNRE, que a gente pode comprovar isso no nosso sistema de arrecadação, ele menciona as notas de aquisição a que se refere cada pagamento, né? E em verificação, a EFD do sujeito passivo,
a fiscalização identificou que algumas dessas notas elas não foram apuradas, né, e não houve esse recolhimento. E aí é que vem, né, a conclusão da gente, que é exatamente neste caso em que esses remetentes, as unidades de federação desses remetentes, né, elas não figuram como signatárias do convênio do regime de ST para os aparelhos celulares. E a nossa legislação, além da legislação citada pelo fisco, né, pela fiscalização no momento da autuação, eu acresço ainda o artigo 34 do anexo 8º, que ele afirma categoricamente que assume a condição de substituto, inclusive quanto ao diferencial, se for o caso, em relação às mercadorias do apêndice 2, que é a situação, né, prevista aqui, no caso de produtos é, estabelecidos em convênios, aí nossa legislação ela traz aqui para o apêndice 2, no anexo 8º. Em relação à mercadoria constante do apêndice 2, o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria de contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação, que tenha feito denúncia do convênio protocolo, suspendendo a aplicação do regime de substituição tributária. E aqui a gente lê que, no caso desses dois estados, eles nunca figuraram como signatários, né? Nem sequer foi questão de denúncia, não, mas eles nunca estiveram como signatário, figuraram como signatário. Então, a legislação é clara que o nosso contribuinte, ele assume essa condição de substituto tributário nessa situação. Então, a gente percebe também que, pelos demonstrativos que foram realmente colocados todos os dados das notas, o cálculo, a gente fez essa verificação, teve esse cuidado de fazer essa verificação também, né? Foi deduzido o imposto normal, destacado em documento fiscal, vindo desses estados, né? Então, a gente percebe que realmente o auto ele deve ser mantido na sua integralidade, né? E sobre a exclusão, a arguição de exclusão do conselheiro Wilson, né, nós estamos de acordo exatamente por essas situações já identificadas e já até relatadas, né? A gente identifica, foram alguns meses, não é uma situação comum, a própria fiscalização, ele, ao elaborar o auto, ao lavrar o auto, ele faz essa menção de que nas aquisições do aparelho, o sujeito passivo efetua essa apuração, o recolhimento, e que neste caso específico, o que acontece? Ficou um valor exorbitante, eu entendo que sim, né? 1.900.000 e alguma coisa, exatamente por se tratar de mercadorias de valores elevados, né? A maioria é, inclusive, iPhone, se a gente for identificar aqui pelo demonstrativo, né? E pelos DANFs também, que a fiscalização fez questão de acostar esses DANFs também, dessas remessas, né, das notas fiscais. Então, a gente verifica que o valor tão expressivo é mais em função de ser valores elevados dos aparelhos do que de ser uma situação assim reiterada, né? Foram alguns meses e tem essa situação aí mencionada, né, pelo fisco, de que essas aquisições, elas, no geral, elas são feitas com apuração e recolhimento do ST. Inclusive, menciona aqui qual que é o documento que o sujeito passivo se utiliza para efetuar o pagamento. Dessa forma, eu não identifico aqui esse dolo, né, para efeito de manter esse diretor-presidente, inclusive é o diretor-presidente, né, da empresa, que foi mencionado aqui, que foi trazido também cadastro da empresa, demonstrando que de fato se trata
diretor-presidente da empresa, eu acolho a arguição do conselheiro Nilson para excluir esse sujeito passivo solidário do polo passivo. Em relação à questão de multa confiscatória, conforme bem salientou o representante fazendário, não é o caso, né? Foi a multa mais específica relacionada, inclusive, à substituição tributária. Para esses casos, é a multa mais específica que identifica aí no CTE, no nosso Código Tributário Estadual, e que está dentro dos patamares aí 100% do valor do imposto. Eu acho, inclusive, que ele não é 100%, acho que ele é 80%, né, se não me engano. Não chega nem a 100% do valor do imposto. Então, essa situação, diante disso, senhor coordenador, demais conselheiros, eu conheço do recurso do sujeito passivo, mas nego-lhe provimento para manter a decisão singular pela procedência total, o auto, né? E também pela exclusão do solidário ao lado nos termos do artigo 45, inciso 12 do CTE. Essa é a minha posição. E rejeito também o pedido da questão da multa, né, confiscatória. Este é o meu voto. Muito obrigado, conselheira Lislene. Colhido o voto da relatora, eu passo aos demais votantes. Conselheiro Nilson, por gentileza. Eu não havia cumprimentado a todos. Bom dia, senhor conselheiro, conselheiro André, conselheira Virgínia, conselheira Mislene, conselheiro Emi César, será aí que se encontra na sala de espera também, doutor Renato Lima, doutor Wilson, doutora Eva, ao secretário de Câmara e os demais que nos assistem pelo YouTube. Bom, senhor coordenador, eu vou acompanhar o voto da doutora Nislene na sua íntegra. Muito obrigado, conselheiro Nilson. Conselheira Virgínia, o seu voto, por gentileza. Agradeço mais uma vez a palavra, conselheiro André. Eu também acompanho o voto proferido pela conselheira Nislene na íntegra. Muito obrigado, conselheira Virgínia. Conselheiro Emir César, o seu voto. Acompanho a relatora. Muito obrigado, conselheiro Emir César. Colhidos os votos, o resultado do presente processo foi o seguinte: por unanimidade, conhecer do recurso voluntário para, em preliminar, negar os pedidos de nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. E, no mérito, negar provimento para manter a sentença singular de procedência integral do auto de infração. Quanto ao pedido de exclusão do solidário, houve a arguição de ofício pelo conselheiro Nilson e essa arguição acatada por unanimidade. Esses foram os itens apreciados para o presente processo. Era o último processo da doutora Eva. Eu agradeço a presença. Um bom dia de trabalho. Até uma próxima sessão. Agradeço. Bom dia. Bom dia. Doutor Wilson também eram os dois processos que tinha conosco. Eu agradeço a presença. Um bom dia de trabalho. Até a próxima sessão. Eu também eu que agradeço, tá? Sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado a todos. Boa esta semana e bom trabalho a todos. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Muito obrigado. Passamos agora, então, aos dois processos de retorno. Doutor Renato o representante fazendário. O primeiro processo é da minha relatoria, motivo porque eu transfiro a coordenação ao conselheiro Emir César para que chame o processo a julgamento. Muito obrigado, senhor coordenador, por essa confiabilidade. E vamos lá, então, sem perda de tempo, sem tergiversações desnecessárias. 4012 3004 54339 é o processo chamado nesse instante para julgamento, contendo recurso ex officio involuntário, número 1468/24, em que são recorrentes
Fazenda Pública Estadual e House Drinks Limitada, sendo relator o conselheiro André Luiz Cansado Tomé, a quem eu passo nesse instante a palavra. Muito obrigado, conselheiro Emir César. Há um indicativo de pedido de vista, motivo por que eu transfiro a palavra à conselheira Nislene, por gentileza. Obrigada. Eu gostaria realmente de pedir uma vista neste processo para melhor análise, senhor coordenador. E a data sugerida para retorno seria o dia 28 de agosto, se ficar conveniente para o relator e para a Fazenda. Com a palavra, senhor relator, Dia sobre essa data. 28, para mim é conveniente, sim. Pergunta doutor Renato Lima, se cabe dentro da agenda. Oi, primeiramente, bom dia a seus conselheiros que compõem a mesa virtual de julgamento. Bom dia também, secretária de Câmara, Chauane. Bom dia, doutor Air Gazzaroli e doutor Caio Barros, que se encontram na sala virtual, porém não na mesa de julgamento. E bom dia àqueles que nos acompanham pela internet. Sim, dia 28 de agosto, de hoje a 2 semanas, quarta-feira, sem ser a próxima outra. Estamos de acordo, pode ser sim. Estando de acordo, representação fazendária, relator e os demais conselheiros que não se manifestaram, portanto, estão de acordo. Esse processo sai com vistas para retorno dia 28 de agosto de 2024, vistas concedida à doutora Nislene. E assim finalizo, e finalizando esse julgado, transfiro de volta a coordenação à doutora André Luiz. Muito obrigado, conselheiro Emir César. Vamos ao último processo de hoje. É também o processo de retorno de número 4012-300-531-007, que contém o recurso ex officio e voluntário 1467 de 2024, em que são recorrentes Fazenda Pública Estadual e a Adega House Drinks Limitada, sendo relatora a conselheira Virgínia Pereira de Menezes Santos. Representante do sujeito passivo não está presente, representante fazendário, Dr. Renato Lima, estando em condições, conselheira Virgínia, por gentileza, o relatório. Obrigada, conselheiro André. Bom, nós estamos aqui para apreciação de dois recursos. Um que foi apresentado pela Procuradoria-Geral do Estado e outro que foi apresentado pelo sujeito passivo, um recurso voluntário. A acusação nesse processo é a seguinte: no período compreendido entre 1º de janeiro de 2019 a 31 de 12 de 2021, o contribuinte, que foi descrito no auto de infração, omitiu o pagamento do ICMS na importância de R$ 925.785,41. Isso em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito otorgado, referentes à utilização irregular do benefício previsto no artigo 11, inciso 3, do anexo 9º do regulamento. Consequência, então, está sendo cobrado o imposto que acabei de mencionar. Foram apontados os dispositivos legais infringidos, foi proposta a penalidade, isso tudo consta no corpo do auto de infração, na folha 02 da peça. Foram instruídos os autos foram instruídos com o detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, também as auditorias básicas dos anos, né, que foram descritos na peça, que são os de 2019, 2020, 2021, e outros documentos. Foi arrolado como cobrigado pessoa de Lucas Souza da Costa, isso com fulcro no artigo 45, inciso 12 do Código Tributário Estadual. Na capa, neste processo, consta
das folhas, que foi anexada pelo autuante, uma sugestão de tramitação conjunta com outros processos que foram lavrados contra esse mesmo sujeito passivo, possuem a mesma acusação. Então, são os de número 4012, 300, 471, 004, 4012, 300, 454, 339, 4012, 300, 489, 396 e o presente auto de infração. Os sujeitos passivos foram intimados, entretanto, o solidário não compareceu ao feito, não foi lavrado o termo de revelia pelo NUPRE. E o sujeito passivo principal na impugnação, ele apresentou os seguintes pedidos: uma nulidade por cerceamento do direito de defesa, alegando que o demonstrativo elaborado pela fiscalização não relacionou todas as notas fiscais, e também que havia uma falta da notificação fiscal da especificação da legislação aplicável para correção monetária. Também alegou que os documentos fiscais estariam devidamente escriturados e, com base no artigo 43, inciso 2, a linha A, item 1 da Lei 16.469 de 2009, houve erro de fato no lançamento. Também alegou que a empresa sequer foi notificada ou intimada do andamento do presente processo e que a incidência de muros e juros são superiores aos previstos legalmente. Então, no final da sua peça, na impugnação, ele requereu uma nulidade ou improcedência do auto de infração. E também, caso alternativo, uma realização de diligência. Ele anexou alterações de ato constitutivo, ficha do CNPJ, entretanto, a título de comprovação das suas alegações ou contraditório, nada anexou aos autos. O julgador singular, após a análise da impugnação apresentada pelo sujeito passivo principal, ele, por meio da sentença 5134 de 2023, excluiu do polo passivo solidário Lucas Souza da Costa, conheceu da impugnação apresentada pelo sujeito passivo principal, rejeitou os pedidos de nulidade e, no mérito, decidiu pela procedência total do auto de infração e aplicação do enunciado da súmula 009 do CAT. A Fazenda Pública veio aos autos por meio do despacho 451 de 2024 e concordou na integralidade com a sentença que foi exarada. Intimada a representação da Procuradoria-Geral do Estado, interpôs o presente recurso ex officio, face à sentença que foi prolatada, para pedir a confirmação administrativa do cálculo dos consectários legais do crédito tributário com observância ao tema 1062 do STF, cuja aferição dos índices deve ser considerada mês a mês. Já o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário, que também analisaremos, para repetir em síntese as alegações que foram trazidas já na fase da impugnação. Alegando, vou repetir as alegações apenas para destacar que a auditoria não analisou que a empresa tinha empréstimos e estava passando por dificuldades na época, e ficou com alguns fornecedores em aberto, e por isso pede uma reanálise da auditoria. Alegar que todos os documentos fiscais foram devidamente escriturados, que o lançamento está eivado de nulidades, pois o demonstrativo deveria relacionar todas as notas fiscais para assegurar o autuado direito à ampla defesa. Alegou que deveria constar no lançamento a legislação aplicável à correção monetária e aos juros utilizados para o cálculo das multas. Do seu ponto de vista, também gerou um cerceamento do direito de defesa. No mérito, propriamente dito, mencionou que, conforme preconiza o artigo 43, inciso 2A, item 1 da Lei 16.469 de 2009, que houve, por sua parte, demonstração de erro de fato substancial, o que, seu entendimento, implicaria alteração total ou parcial do lançamento. Fala que, junto aos autos, os relatórios demonstrativos fiscais pertinentes para corroborar sua tese, de ilegalidade do presente auto e também da multa que foi aplicada. Alegou também, novamente, que não foi notificada do andamento do presente processo, o que impediu sua defesa, inclusive a sua inscrição em dívida ativa. Essas são, em síntese, as alegações que ele já havia trazido na impugnação, e eu repeti algumas. Em resumo, no seu pedido de recurso voluntário, ele pediu a nulidade do auto de infração, também pediu que fosse declarada a nulidade de sua inscrição na dívida ativa, uma diligência para apurar informações por ele trazidas e ainda o recálculo do real valor devido com a retirada da capitalização e demais acréscimos legais
e ainda a sua intimação para o conhecimento de todo o andamento processual. Na sua peça agora de recurso também, ele nada traz, apesar dele ter mencionado que juntou demonstrativos e relatórios, ele nada trouxe aqui aos autos, apenas documento pessoal e, deixa eu ver aqui, alteração contratual. Apenas foram esses os documentos acostados. E também o cadastro, o extrato do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Então, é esse o relatório para manifestação da Fazenda Pública. Muito obrigado, conselheira Virgínia. Feito o relatório, eu passo a palavra ao doutor Renato para a manifestação no prazo regimental. Pois não. Senhores, na verdade, assim, para começar minha fala, eu gostaria de citar que a fiscalização lavrou 4 autos na mesma ocasião e citando conexão entre eles. Na verdade, eles não são conexos. Não há conexão nenhuma entre eles, né? Esse processo que acabou de passar por julgamento, onde foi feito a pedido de vista, né, que vai ser apreciado no dia 28, né, ele trata de transporte de saldo credor de um mês para outro a maior do que o devido. Ou seja, ele apura um saldo credor num dado mês e no mês seguinte, quando ele transporta esse valor, ele transporta majorado. E ele fez isso reiteradas vezes, certo? Não, desculpe. É, 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 sim, é esse caso, é isso mesmo. O caso do processo 04, também foi arrolado, final 04, é, ele já está em dívida ativa, ou parece até que já foi pago, né? Ele foi parcelado, o parcelamento foi denunciado por falta de pagamento, ele foi inscrito em dívida ativa e me parece que ele já foi pago. E ele trata de creditamento de notas fiscais que tenham sido canceladas, né? Então, esses dois entre si eles não guardam a menor conexão. E com os outros dois, né, que são citados também, tem o presente processo, final 07, onde ele apropriou crédito outorgado nas remessas, ele é atacadista, tá? E nas remessas que ele fez para comercialização, produção ou industrialização, ele fez com esse crédito outorgado de 3%. No entanto, em alguns meses, sem pagar a contribuição protege, em outros apresentando inadimplência do ICMS apurado no mês do gozo do benefício, né? E nós sabemos que são 3 as condições exigíveis para gozo desse crédito outorgado, né? Um benefício que se dá no momento da escrituração. É o protege, tem que ser pago, é a adimplência com o ICMS que está sendo pago naquele mês, portanto, relativo ao apurado no mês anterior, e não ter inscrição em dívida ativa. Dessas 3 condições, a única que ele conseguiu atender foi não ter realmente inscrição em dívida ativa nesses meses, mas os outros 2 ele acabou falseando. E nesses termos, a fiscalização lançou essa reclamação de ofício, né? Gozo irregular do crédito outorgado. O auto de infração final 96, certo? É uma outra situação relativa a esse mesmo crédito outorgado, porque esse crédito outorgado é para ser de 3%. E ele, em vários meses, ele calculou esse crédito outorgado acima de 3%, certo? Então, esse auto daqui não depende daquele. E, de certa forma, aquele também não depende desse. Só dependeria na circunstância em que, em algum mês aqui desse auto, fosse ser majorado o valor. Mas, para isso, ele ainda teria que estar antes da primeira instância, do julgado de primeira instância, teria que ter um termo aditivo, coisa assim. Porque no que majorasse,
o excedente além dos 3% seria minorado, né? Como isso não tem possibilidade de acontecer, esse aqui, então, não depende daquele e aquele também acaba não dependendo desse. Então, não existe conexão nenhuma entre os quatro, certo? E, então, aquele que será julgado daqui a 2 semanas é por excesso de crédito outorgado apurado na escrituração, além dos 3% de direito. E esse aqui não questiona excesso, não. Questiona o próprio valor do crédito outorgado porque não atendeu às exigibilidades de pagamento do Protege e de adimplência no prazo correto do ICMS devido, certo? É, quanto à peça defensória, né, ela é realmente muito frágil, né? Ele alega uma nulidade, né, porque a empresa teria contraído empréstimos de terceiros por estar com dificuldade, deixando alguns fornecedores em aberto. Aí eu pergunto, o que que isso tem a ver com o gozo do crédito outorgado nas remessas para comercialização, industrialização, produção? Nada, né? Ele também fala que todos os documentos fiscais foram escriturados. Pode ser até verdade, eu não estou questionando isso, não, mas o fato de escriturar todos os documentos fiscais emitidos também não tem qualquer reflexo no fato de ele gozar do crédito outorgado sem pagar protege e estando inadimplente com ICMS. Então, também essa razão não, não tem qualquer liame com o objeto da reclamação. Terceiro, ele alega vício de notificação por não se elencar todas as notas fiscais que se envolveram na reclamação fiscal. Ora, não se trata de elencar todas as notas, se trata de avaliar todo o valor da base de cálculo das saídas destinadas à comercialização, produção e industrialização, com os CFMPs que são próprios, né? E desse valor se creditar 3%, né? Então também não tem vínculo nenhum, né? Não há nexo causal entre as alegações que ele faz com a reclamação fiscal, né? E depois ele trata algumas outras alegações que também não são nem minimamente ligadas à reclamação fiscal. Portanto, essa nulidade que ele alega realmente não existe. Ele pede uma remessa em diligência sem nada explicar sobre a mesma, né? Não traz nenhum contraditório, assim, levantamento contraditório que prove que a fiscalização teria errado, né? Em termos de preliminares seriam essas. E no mérito, ele pediu a improcedência sem, entretanto, também fazer qualquer citação que haja nexo causal com a acusação, né? Então, diante de uma defesa assim tão frágil, né, o nosso pedido só pode realmente ser de confirmação de julgado singular de procedência. Só muito obrigado. Muito obrigado, doutor Renato. Sustentada a Fazenda Pública, eu volto a palavra às conselheiras e aos conselheiros, questionando-se a necessidade de conferência. Não havendo a necessidade de conferência, conselheira Virgínia, o seu voto, por gentileza. Desculpa, conselheiro Emer César, o senhor levantou a mão? Ativa o áudio, por gentileza. Eu estou assim com um probleminha de áudio. É o seguinte, o senhor anunciou a presença do advogado, do constituinte, do sujeito passivo. Não, não. O doutor Caio está na sala porque ele vai fazer um atendimento, um despacho com os conselheiros após a sessão. Ah, sim. Então foi um lapso meu ter Sem problema. escutado. Sem Muito problema. obrigado. Eu que agradeço. Conselheira Virgínia, o seu voto, então, por gentileza. Agradeço, conselheiro André. Eu vou fazer o voto de forma englobada, né, que eu entendo ser mais prático, tendo em vista que
o recurso voluntário apresentado pela parte, de fato, conforme a representação fazendária mencionou, ele não trouxe qualquer inovação, né, do que foi apresentado anteriormente, e que já foi, inclusive, apreciado pelo julgador singular. Nós temos nesse processo a situação de que o autuante, de fato, ele mencionou que os processos haveria uma conexão e que teriam que ser apreciados conjuntamente. Conforme a própria representação fazendária trouxe, muito bem pontuou, né, todas as questões fáticas de cada um dos processos, nosso entendimento também é que não há necessidade de julgamento conjunto. Inclusive, o final 1004, né, foi um auto de infração que referia-se a notas, escrituração indevida de crédito otorgado de notas fiscais canceladas. Esse auto foi parcelado, houve uma denúncia e ele já se encontra inscrito em dívida ativa. O final 4339, sua relatoria, coordenador, foi feito um pedido de vista da conselheira Nislene. Ele refere-se à infração 2, que consta também na conclusão da auditoria básica do ICMS, e também não afeta o processo, o presente processo que nós estamos analisando, porque a infração que nós estamos analisando aqui, ela está destacada na conclusão, nas conclusões, como infração 4. Então, conforme a representação fazendária mencionou, não se refere à matéria aqui propriamente, né, destacada aqui. Aqui é a escrituração indevida de crédito otorgado, de 3%, em razão de descumprimento de condições previstas na legislação tributária. Então, esse também não há qualquer relação. O final 93, 96 é o excedente do crédito otorgado, também foi muito bem explicado, pontuado pela representação, seria o excesso, né? Também não afetaria o processo, nosso processo. Então, entendo que, de fato, pela desnecessidade de apreciação em conjunto. Com relação aos recursos apresentados, eu conheço de ambos os recursos. Relativamente ao recurso ex officio apresentado pela PGE, eu conheço, né, do recurso, mas nego-lhe provimento, por entender que o referido recurso, na verdade, ele não tem objeto, ou seja, ele perdeu a sua finalidade em razão de que os índices de correção monetária e os juros de mora aplicados ao presente crédito tributário já estão sendo calculados conforme a metodologia de cálculo apresentada pela PGE e com a anuência da Secretaria da Economia e conforme consulta que foi realizada no terminal da Secretaria da Economia desde 9 de janeiro de 2024. Vale destacar aqui que a intimação da PGE para se manifestar nos autos, nos termos do artigo 63C da Lei 16.469 de 2009, foi em 2 de abril de 2024, ou seja, após a implementação do cálculo relativo ao tema 1062, nos moldes requeridos pela PGE. Então, o que confirma, do meu ponto de vista, a desnecessidade de apresentação do presente recurso. Então, com relação a esse recurso, confirmo aí o conhecimento e nego-lhe provimento. Com relação ao recurso apresentado pelo sujeito passivo, temos vários pedidos para analisar, né, que ele traz novamente, ele repete. O pedido de diligência, em relação a esse novo pedido, eu também não acolho, não houve qualquer motivação por parte do sujeito passivo no sentido de ensejar que os autos fossem remetidos em diligência. Ele não acosta nenhum documento, não contradiz a auditoria, né? A gente sabe que pelo artigo 19 da lei processual, o sujeito passivo, no primeiro instante, ele deve trazer apontar os equívocos, os possíveis equívocos, ou trazer documentos para afastar no todo ou em parte a acusação fiscal. Então, o sujeito passivo, desde a primeira vez que compareceu aos autos, nada trouxe, continuou, permaneceu agora nessa segunda fase. Então, não há qualquer necessidade de saneamento processual, né? E todos os requisitos foram observados conforme preceitua, inclusive, o artigo 8º da Lei 16.469 e 142 do Código Tributário Nacional. Aí, com esse ensejo também, aproveitando esses dois dispositivos, eu também rejeito a nulidade por cerceamento ao direito de defesa. Não há nulidade nos autos. O sujeito passivo ele foi devidamente intimado em todas as fases processuais para a apresentação da sua defesa, né? E ele vem com a alegação de que faltam notas fiscais no orçamento, ou ausência de indicação legal
sobre a correção monetária e os juros e multas. E também uma alegação de que não foi notificado o andamento do processo antes da autuação. Mas, assim, contrapondo essa alegação do sujeito passivo, que já foi inclusive falado pelo julgador singular, a defesa ela foi submetida ao prazo correto, a tramitação correta, tanto em primeira instância quanto em segunda instância. O artigo 43, que ela menciona, da Lei 16.469, refere-se à admissibilidade pelo presidente de um pedido de revisão extraordinária, né, que é apresentado, no caso, após o último prazo previsto para a defesa. Não é o caso dos presentes autos. Aqui houve todo o cumprimento dos prazos e a defesa compareceu aos autos. A autoridade fiscal identificou claramente as infrações, conforme a legislação vigente, e detalhou os cálculos demonstrativos e relatórios da auditoria. Mencionei, inclusive, que há no processo, né, a conclusão das auditorias básicas do ICMS, e o valor que está sendo cobrado refere-se à soma dessas conclusões dos anos de 2019, 2020 e 2021, do campo 48, imposto omitido, da conclusão da auditoria básica do ICMS. A alegação de necessidade de relacionar todas as notas, não também, do meu ponto de vista, não são válidas. A autuação aqui refere-se ao uso indevido de crédito tributário, que foi baseado na EFD que foi oferecida pelo próprio sujeito passivo. Com relação às taxas de juros, correção monetária e multas, essas estão claramente referenciadas e previstas na legislação estadual. E são limitadas a correção monetária e os juros, né, pela taxa Selic, conforme o tema 1062 do STF, já com a metodologia de cálculo proposta, apresentada pela Procuradoria-Geral do Estado. Ele faz um pedido de nulidade da inscrição endividativa, o que também, do meu ponto de vista, nada se refere a este processo e também porque na fase contenciosa não há qualquer inscrição endividativa. Essa inscrição endividativa ocorre somente após o término de todo o contencioso administrativo, a finalização do prazo para recursos e a inscrição endividativa ela é formalizada não aqui pelo Conselho, né, e sim pela Superintendência de Recuperação de Crédito. Eu penso que o sujeito passivo, quando faz esse pedido, ele está querendo, talvez, se referir ao processo final 04. Portanto, esse processo, ele mesmo confessou, porque houve um parcelamento, então ele fez uma confissão em retratável de dívida, depois esse parcelamento foi denunciado e somente após foi inscrita em dívida ativa. Então, esse pedido não há qualquer sentido, né? Porque esse processo aqui não está inscrito em dívida ativa. Nós ainda estamos na fase contenciosa. Com relação à falta de notificação antes da autuação, não há obrigatoriedade legal prevista, né, para notificação prévia no processo de auditoria. Os dispositivos legais que foram citados pela autoridade fiscal e que foram infringidos pelo sujeito passivo são de notório conhecimento, né, estão previstos na legislação, e o sujeito passivo teve conhecimento de todo o processo, nas duas fases, ele tem acesso ao processo para conhecimento de todo o andamento processual. Então, rejeito o pedido de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, que foi trazido novamente nessa fase. No mérito aqui, a acusação é que o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS desse período, né? São 3 exercícios, em razão de utilização irregular de benefício fiscal previsto no artigo 11, inciso 3 do anexo 9º, decreto 4.852 de 97. Conforme mencionei, foram realizadas a auditoria básica do ICMS dos 3 exercícios, conforme o roteiro 1 da Instrução de Serviço 15 de 2009 da Superintendência de Administração Tributária, que utilizou os dados fornecidos na FD pelo sujeito passivo. O descritivo complementar da ocorrência, que foi destacado pela autoridade fiscal no processo, no auto de infração, é muito claro com relação à presente exigência. E aí, por isso, eu vou pedir vênias, vou fazer uma pequena leitura, né, do que foi trazido pela autoridade fiscal. Então, a exigência fiscal tem como causa a estruturação indevida de crédito do ICMS, pois o contribuinte utilizou indevidamente o benefício fiscal do crédito otorgado previsto no artigo 11, inciso 3 do anexo 9º. Conforme a auditoria básica do ICMS e documentos em anexo, foi verificada infração fiscal na utilização de benefício fiscal estabelecido na legislação para sua utilização regular, por não cumprimento de condições para utilização do benefício.
Então, o artigo 1º do anexo 9 estabelece algumas condições para a utilização do benefício, quais sejam: estar adimplente com ICMS relativo à obrigação tributária, cujo pagamento deve ocorrer no mês correspondente à referida utilização. Esse é o parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 1º. Também tem a condição de contribuir o valor correspondente ao percentual de 15% aplicado sobre o montante da diferença entre o valor do imposto calculado com a aplicação da tributação integral e o calculado com a utilização do benefício fiscal para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás, que é o PROTEGE, que está previsto no parágrafo 3º, inciso 1c do artigo 1º do anexo 9. Então, e com relação a essa condição, ele menciona o contribuinte estava inadimplente com ICMS, né, com relação à condição de adimplência. O contribuinte estava inadimplente com ICMS referente à obrigação tributária, cujo pagamento deveria ter ocorrido nos meses 10 de 2019, 12 de 2019, 1º de 2020, a 3 de 2020 e 6 de 2020. E relativamente à contribuição para o Fundo de Protege, no período compreendido entre 1/7 de 2019 e 30/12 de 2021, exceto com relação à contribuição referente ao mês de janeiro de 2020, que a doação foi de R$ 691,23, ou seja, 4%, e ao mês de dezembro de 2020, que a doação foi de R$ 6.112,25, ou seja, 11%. Então, no período que eu falei, mencionei de 1/7 de 2019 a 30/12 de 2021, exceto esses 2 meses, ele não contribui para o fundo conforme o relatório comparativo entre o valor calculado pelo fisco e o doado pelo contribuinte que a autoridade fiscal anexou ao processo. Então, o sujeito passivo, conforme muito bem foi mencionado pela representação fazendária, traz uma defesa em que não acrescenta nada e não traz qualquer documento, qualquer demonstrativo, não aponta qualquer erro na auditoria que foi realizada. Então, é nesse sentido, né, que eu entendo que não há qualquer reparo a ser feito na sentença que foi prolatada pelo julgador singular. Com relação a multa e juros, né, o valor que está sendo cobrado não são superiores aos previstos na legislação. Nós temos um valor de 100% do valor do imposto, e está dentro dos patamares já do entendimento do STF. Então, é nesse sentido, e com relação ao tema, eu já mencionei, né, que o tema 1062 já está sendo calculado conforme o cálculo da PGE. Aqui também nós já temos, então, a exclusão do solidário. Então, aqui, basicamente, seria a manutenção da sentença, afastando todas as alegações que foram trazidas pelo sujeito passivo, em razão de ausência de qualquer demonstrativo que afaste, no total ou em parte, a acusação fiscal. É esse o meu voto. Agradeço, senhor coordenador. Eu que agradeço, conselheira Virgínia. Proferido o voto, eu passo aos demais. Conselheiro Nilson, autor do pedido de vista, o seu voto, por gentileza. Eu acompanho a relatora na íntegra, senhor coordenador. Muito obrigado, conselheiro Nilson. Conselheiro Emir César, seu voto. Com a relatora. Muito obrigado, conselheiro Emir César. Conselheira Nislene, seu voto. Também acompanho o voto da relatora na íntegra. Muito obrigado, conselheira Nislene. Colhidos os votos, o resultado do presente processo é o seguinte: por unanimidade, conheceu do recurso de passivo e negou o pedido preliminar de diligência, negou também o pedido de cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, negou o provimento ao recurso para manter a sentença de procedência do auto de infração. Quanto ao recurso da PGE, houve a identificação da perda do objeto em razão de o tema 1062 já ter sido aplicado de ofício. Este é o resultado para o presente processo. Era o último processo que tínhamos para hoje. Nós vamos à aprovação. Temos uma resolução e um acórdão para serem Senhor aprovados. coordenador, peço licença então para me retirar. Pois não, doutor Renato, muito Prazer obrigado, bom dia de revê-los. trabalho e até a próxima sessão. Até a próxima. Tchau.
A resolução a ser aprovada é a resolução de número 175 de 2024, proposta na sessão do dia 1º de agosto de 2024, o processo número 4011-701-672-010, que teve o recurso ex officio número 1050 de 2024. A recorrida era a empresa Rural Brasil Limitada. O proponente da resolução foi o conselheiro Nilson Castro Marinho. Eu questiono se há condições de aprovação. Conselheiro Nilson. Condições, senhor coordenador. Então, aprovada a resolução. O acórdão a ser aprovado é da minha relatoria, motivo porque eu transfiro a coordenação ao conselheiro Emir César. Muito obrigado, senhor coordenador, pela confiança mais uma vez. E trata-se do acordo a ser aprovado, de autoria de André Luiz Cansado Tomé, um processo referente ao sujeito passivo Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Limitada, acórdão de número 766/2024, conforme relação da remessa anexa. Eu pergunto, está em condições, doutor André? Em condições. Aprovado. Devolvo a palavra ao nosso coordenador. Muito obrigado, conselheiro Emir César. Eram os atos que tínhamos para hoje, tanto para aprovação quanto para julgamento, motivo porque eu declaro encerrada a presente sessão, convocando para a próxima sessão de amanhã, dia 8 de agosto de 2024. Muito obrigado a todos, um bom dia e até a sessão de amanhã.